Às vezes sinto o peso de cada pecado. Então olho para a cruz e a dor que suportou. Espinhos não puderam calar o teu amor. Através da cruz eu forte sou. Faz-me cego para ver e sedento de tua graça em meu viver. Nas angústias e injúrias tenho paz em teu poder. Se fraco estou, eu forte sou. Ainda que eu passe por duras aflições, jamais temerei, pois contigo sempre estou. Encontro em ti coragem e forças para prosseguir, mesmo em provações, eu forte sou. Faz-me cego para ver e sedento de tua graça em meu viver. Nas angústias e injúrias tenho paz em teu poder. Se fraco estou, eu forte sou. Pai, que eu possa brilhar por ti e através da minha vida te exaltar, para que o mundo veja em mim a tua luz, a chama do amor esteja sempre em mim. Faz-me cego para ver e sedento de tua graça em meu viver. Nas angústias e injúrias tenho paz em teu poder. Se fraco estou, eu forte sou. Quero partilhar com os irmãos a palavra de Deus no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, no capítulo 17, do verso 1 ao 7. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede, a nós, a nossos filhos e os nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor:
Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo na mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Queridos, se vocês analisarem a sequência cronológica desse evento, ou no tempo que ele ocorreu, vocês vão ver que ele ocorreu menos de 2 meses depois do povo de Israel ter saído do Egito. Nesse período, eles tinham experimentado alguma das manifestações poderosas de Deus em favor deles. Uma dessas manifestações foi a forma sobrenatural, poderosa, como Deus tirou seu povo do Egito, sem a permissão de Faraó, com a oposição de Faraó. Mas Deus mandou as pragas para que então esse grande líder, poderoso líder da mais poderosa nação da época, se submetesse à vontade de Deus. Deus tirou seu povo de lá com manifestações sobrenaturais. Porém, não parou aí. Quando eles estavam diante do mar e o exército egípcio veio para trazê-los de volta para o Egito, a escravidão, Deus, através de seu poder, abriu o mar e o povo passou e os inimigos foram destruídos. Não parou aí, porque eles entraram no deserto e suas escassas provisões logo começou a acabar. E Deus então enviou o maná. E esse maná caía toda manhã, com exceção do 7º dia, que nesse dia era o sábado de Deus e Deus não enviava. Mas Deus também já havia mandado sobre eles, queridos, outra bênção. Durante o dia havia uma nuvem que diminuía o impacto do calor, e à noite uma nuvem de fogo, que servia para trazer claridade e aquecimento no frio do deserto. Quanto cuidado, quanta bondade de Deus por aquele povo. Mas sabe, irmãos, Deus os queria provar. E Deus os mandou para um lugar onde não havia água. Antes, eles haviam estado num lugar que haviam 12 fontes e 70 palmeiras. E eles conseguiram então água suficiente nessas fontes para a viagem. Mas a Bíblia fala que no 3º dia o suprimento de água acabou. E não havia nenhuma água naquele período, naquele local tão desértico. E eles entraram em pânico. Não porque eles estivessem com sede, porque eles ainda tinham bebido da água e não estavam sofrendo com sede. Mas eles começaram a pensar: o que vai ser de nós e de nossos filhos amanhã, depois da manhã? E no meio da angústia, eles estavam tão irados que estavam a ponto de apedrejar Moisés. Eu fiquei pensando ao analisar esse texto, por que Deus prova o seu povo? Não seria mais fácil que Deus os enviasse por um lugar onde houvesse água? E por que Deus só feriu a rocha depois? Por que não feriu a rocha antes, para que eles não passassem por aquilo? Por que Deus te prova? Porque Deus prova aqueles que passam por aflições neste mundo. Por que as provações? Eu quero lhes apresentar 3 motivos pelos quais Deus nos prova. Certamente tem outros. Eu quero analisar aquilo que consegui assimilar do texto.
O primeiro motivo pelo qual Deus nos prova, queridos, é para que nos conheçamos. É isso mesmo. O primeiro motivo pelo qual Deus nos prova é para que nos conheçamos. Como você vai se conhecer se você não for provado? Deixa eu lhes usar um exemplo. Suponhamos que Silas, onde está o Silas? Ali, o Silas, um menino ainda. O Silas vai disputar uma corrida de 21 quilômetros e 100 metros, uma meia maratona, daqui a 8 meses. Eu vou dar 2 opções para o Silas escolher. E pense nisso como uma opção para você também. O Silas pode usar a seguinte estratégia: como eu vou correr 21 quilômetros, eu preciso estar bem descansado nesse dia. Então eu vou usar a seguinte estratégia: nos próximos 8 meses eu quero descansar, eu quero evitar a fadiga. Entendem? E aí ele não vai fazer exercício, a Débora vai liberá-lo até de lavar louça, essas coisas, para ele ficar bem descansado, bem descansado. Aí chega o dia, 8 meses depois, e ele vai para a corrida. Ou ele pode pensar: eu vou treinar, vou começar andando, depois eu passo a dar uns trotes. Depois eu aumento esse trote para todo um período de corrida, até chegar a correr uns 3 quilômetros. Depois eu levo para uns 5 quilômetros e paulatinamente vou chegar a um estágio que eu consiga correr até uns 40 quilômetros devagar, para ir me adaptando. E quando chegar a corrida de 21 quilômetros, eu esteja apto para conseguir correr. Qual é a melhor estratégia? Sabe, queridos, com certeza é a segunda. Se o Silas ficar 8 meses sem fazer nada, sabe o que acontece? Os músculos dele, que já não são muitos, vão se atrofiar, certo, Silas? Eu sei de experiência própria. Vão se atrofiar, e quando ele for fazer o esforço, ele não vai ter nenhuma capacidade para realizá-lo. É capaz de cair no primeiro quilômetro, sem nenhuma força, nenhuma resistência. Agora, aquele que se prepara pode empreender esse esforço com mais facilidade. Sabe, queridos, se Deus nos livrasse de todos os problemas, se Deus nos desse descanso em todos os sentidos, sabe o que aconteceria? Nós não teríamos condições, força espiritual para realizarmos nada. Deus nos prova para que conheçamos nossos limites e nossas limitações. Deus, Ele quer que saibamos a fragilidade que possuímos, para que no momento certo possamos buscar socorro em quem pode nos ajudar. Oi, irmãos, se Deus te livrar de todo o problema, como é que você vai enfrentar problemas quando ele aparecer? A gente aprende a confiar em Deus de forma progressiva. Ele realiza um milagre na nossa vida pequeno, a gente fala: louvado seja o nome de Deus. Surge um problema maior, a gente busca socorro, Ele nos livra disso também. E a gente vai aprendendo, crendo que se Ele cuida de nós nas pequenas coisas, cuidará nas maiores. Nunca Deus te pede para crer nele sem te dar condições ou evidências para isso.
Antes de Deus os enviar para esse deserto sem água, Deus abriu o Mar Vermelho. Antes, Deus fez com que eles pudessem sair daquele país onde eles estavam escravizados através de manifestações poderosas. Tendo o passado como base, eles poderiam dizer: o Deus que nos tirou do Egito, que abriu o Mar Vermelho, que tem nos dado maná a cada manhã, vai também prover água quando precisarmos. Você pode confiar no Senhor, querido. Deus te prova para que você aprenda a se conhecer e conhecer suas limitações. Deus quer que você saiba quem você é. Eu quero lhes contar uma história de uma corrida que eu tive. Eu não sabia que eu era relativamente um bom corredor, não hoje, no passado. Mas um dia eu cheguei ao ENA, o Portinho vivia por lá, o Manuel, e falaram assim: olha, todo ano tem uma corrida aqui no ENA, de 10 quilômetros. Eu tinha corrido no quartel, me saí mais ou menos, não era atleta, mas eu falei: eu vou me preparar para essa corrida, não? Mas eu nunca tinha corrido 10 quilômetros. Então eu pensei, eu tenho que treinar. E pensei, mas treinar como? Eu trabalhava a manhã toda, estudava a tarde toda, nos intervalos tinha culto da manhã e culto da tarde, era muito difícil, e à noite eu tinha que cumprir as tarefas que o curso exigia. Aí eu falei, bom, só tem um jeito, eu tenho 20 minutos para correr, quando eu termino os estudos à tarde, antes do culto da noite e o jantar. Então tem 20 minutos para treinar. Eu sei o que vou fazer. Em vez de eu correr reto, eu vou correr subindo. No ENA tinha um morrão lá atrás, bem alto mesmo. E eu falei, eu vou treinar subindo esse morro, porque se eu conseguir correr subindo, imagina quando eu pegar uma reta. E não deu outra, eu comecei a treinar. Saía, pegava, trocava de roupa rápido, já saía correndo do prédio e subia o morro. No início, claro, eu fui bem perto. E depois fui aumentando. Chegou o dia da corrida. Eu não sabia dosar se eu devia correr rápido ou menos. Nunca tinha corrido 10 quilômetros. Então, foi dada a largada. E eu saí. E eu pensei, bom, eu vou ficar mais ou menos com esses melhores aqui, que eu não tenho ideia se eu consigo correr com eles ou não. Bom, queridos, quando chegou na metade, eu comecei a perceber que eu estava muito bem e eles não. E eu fui aumentando. Eu me lembro que eu ganhei o segundo colocado quase com 1 quilômetro de distância. Eu descobri nessa época que eu era um bom corredor. E eu fiquei animado, né? Ganhei os 2 anos seguintes, menos o terceiro que eu estava doente. Mas daí eu fui ser pastor no Rio de Janeiro e anunciaram: primeira maratona internacional do Rio de Janeiro. E eu falei, eu vou nessa, né? Eu corro bem. E eu me lembro, irmãos, que me preparei um pouquinho e foi dada a largada. E eu saí correndo e fiz uma estratégia. Vou correr cada quilômetro em 4 minutos. Não, em 5 minutos. Mas estava lento demais. Eu falei, não, está lento demais. Eu vou passar cada quilômetro para 4 minutos. E eu pensei, aí eu termino a maratona em 2 horas e 52 minutos. Bom, no meio da corrida, 21 quilômetros, eu estava com 1 hora e 25 minutos. Eu estava entre os melhores. Eu pensei, se continuar assim, termino em 2 horas e 50. Vai ser uma beleza. Mas aí chegou o quilômetro 30 e eu comecei a sentir uma dorzinha na perna.
No quilômetro 35 eu estava sentindo uma dorzinha nas duas pernas. E no 38 uma dorzinha da planta do pé até o último fio de cabelo. No último quilômetro eu não conseguia mais correr. Essa perna eu tinha praticamente arrastar. Eu já estava com 4 horas e meia. E tudo em mim dizia assim: você é um besta, o que você está correndo ainda? Você mal anda. Você está tentando chegar aonde? Quem ganhou a corrida, ganhou com 2 horas e 25 na época. Hoje fazem bem menos. Mas já tinham ido embora. Eu estava em 4 horas e meia já. Sabe, queridos, naquele dia eu me conheci. Eu descobri que eu não era tão bom quanto eu pensava. Pelo menos em 42 quilômetros e 195 metros, com certeza eu não era tão bom quanto eu pensava. Mas eu só me conheci porque eu fui provado. Você está sendo provado? Deus quer que você se conheça, que você saiba quem você é, porque quando isso acontecer, você vai buscar ajuda. Segundo motivo pelo qual Deus nos prova, para que o conheçamos. Sabe, eu quero pedir que vocês abram a palavra de Deus em São João, capítulo 17, verso 3. Olha que verso maravilhoso. Claro que você já o conhece, você só não sabe que é esse. Mas o texto diz, São João 17, verso 13, é a oração pastoral de Jesus, a oração sacerdotal. Nessa oração pelos discípulos, ele diz ao Pai: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Sabe por que Deus quer que você se conheça? Porque Ele quer que depois você conheça Ele, e que você então possa medir a sua incapacidade para a capacidade dEle, a sua fragilidade para a sua força. Sabe, queridos, Deus está dizendo que o que mais importante pode acontecer na vida de uma pessoa é que essa pessoa conheça o seu Deus. E quando você, querido, desconfia de si mesmo e confia no Senhor, coisas maravilhosas acontecerão. Sabe por que colocaram o nome daquele lugar de Massá e Meribá? Massá quer dizer tentação e Meribá quer dizer contenda. Naquele dia eles tentaram ao Senhor e contenderam com o Senhor e com Moisés. Foi um momento trágico. Eles descobriram que eram pessoas problemáticas, que não confiavam em Deus, sempre propensas a reclamar, sempre propensas a criticar. Não descansavam no Senhor. E então, Deus agora precisava mostrar quem Ele era. Em vez de os punir, Deus falou para Moisés: Moisés, pegue o cajado e leve o povo para aquele local central onde há uma rocha. Era uma rocha enorme, grande. E Deus falou: Moisés, você vai chegar lá junto da rocha e vai reunir o povo e vai dizer: Deus, em seu amor e bondade e misericórdia, hoje vai suprir a necessidade de vocês. E Moisés, fira a rocha com o cajado. Imagina, irmãos, que momento solene, a sequidão do deserto. Aquele povo indignado, reclamando, violento.
E Moisés os reúne pacientemente e diz: Deus vai responder os desejos mais íntimos do coração de vocês hoje. Sabe, irmãos, eu fico pensando, a Bíblia fala que Moisés foi o homem mais manso da terra, e foi mesmo, não é? Imagina aquele povo querendo apedrejá-lo e ele se reúne ao redor da rocha e diz: meu povo, Deus vai lhes ouvir hoje, Deus vai dar água para vocês, vai sair água dessa rocha. Pacientemente suportou a aflição daquele povo revoltoso e reclamador. E o que é pior, irmão, o que é melhor, a paciência de Deus, não? Já tinha feito tanto por aquele povo, mas toda provaçãozinha, uma reclamação. Eu fico pensando se nós somos diferentes. Pare e pense em você, em sua vida. Quantas manifestações do amor e do cuidado de Deus dispensado a você durante toda a sua existência. Pare e pense as coisas lindas e poderosas que Deus já realizou a seu favor. Então, quando surgir a provação, não reclame de Deus. Diga: Senhor, eu creio que da mesma forma como o Senhor tem me conduzido até aqui, o Senhor continuará a me conduzir. Senhor, eu não sei como esse problema pode ser resolvido, mas eu creio que aquele que abriu o mar vermelho pode resolver esse problema, que para mim é impossível. Queridos, não desconfiem do Senhor. Não reclamem do Senhor, Ele está provando para poder revelar o seu grande poder, amor e cuidado por você. Em vez de punição, Deus deu a bênção em sua misericórdia para aquele povo rebelde. E Moisés então feriu a rocha e saiu água da rocha. Irmãos queridos, que coisa surpreendente, milagrosa, extraordinária. Bateu e a água jorrou no deserto. Imaginem vocês, água caindo da rocha e então fazendo rios em volta ali do deserto, em volta da rocha, e as pessoas correndo de um lado para o outro, bebendo água. Que alegria, que euforia não foi? Deus abençoou o seu povo. Foi uma oportunidade de Deus se revelar como misericordioso e bondoso. Eu gostaria de pedir que vocês abrissem a Bíblia no Salmo 34, verso 8. Esse verso é uma inspiração para mim. Só que a gente precisa confiar que o que Deus fala aqui é verdade. Ele diz, o salmista: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Provai e vede que o Senhor é bom. Aquele povo rebelde e reclamador recebeu água de forma milagrosa, tirada da rocha pelo poder de Deus. Irmão querido, quando Deus te prova, é que Ele quer se dar a conhecer. Em vez de reclamar, busque ao Senhor. E quando Ele resolver o seu problema, você terá motivos para glorificar seu nome. As provações, na verdade, são colocadas diante de nós para nos refinar, para nos conhecermos nossa limitação e conhecermos o poder de Deus. E através disso aumentar nossa fé e nossa confiança no Senhor. Jaqueline, eu estou pensando que imagina o Emerson sofrendo tudo isso, se for da vontade de Deus que Ele o cure, você vai ter muito mais motivos para crer e confiar no Senhor daqui para frente.
E quando surgir outra provação, ela poderá pensar: como o Senhor cuidou de mim lá, cuidará agora também. Louvado seja o nome desse Deus bendito, queridos, que nos prova para o nosso próprio crescimento espiritual. Eu termino com um texto que se encontra em Êxodo, também, no segundo livro da Bíblia, no capítulo 33, versos 18 e 19. O texto diz, verso 18. Vamos começar pelo 17 para vermos o contexto. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então Moisés disse a Deus: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Interessante que Moisés pede para ver a Deus, a glória de Deus. E Deus fala para Moisés: eu farei passar diante de você toda a minha bondade. Deus está falando que a glória dele reside em sua bondade e misericórdia. Sabe por que Deus te prova? Porque Ele quer mostrar toda a sua bondade e misericórdia a você. Ele quer que você conheça que Ele te ama. Ele quer que você conheça que Ele cuida de você. Você acredita nisso? Se Deus te mandar algum dia pelo deserto dessa vida, onde aparentemente não tem água, não fique reclamando. Busque ao Senhor. Ele terá a solução para a sua vida. O povo de Israel, em vez de buscar o Senhor, começou a reclamar. Mas Moisés não. Moisés correu para o local apropriado, se prostrou diante do Senhor e perguntou: Deus, o que farei? Quando surgir a provação, em vez de reclamar, pergunte: Deus, o que farei? Porque Ele tem solução para os dilemas mais complexos que possamos enfrentar. E a Bíblia fala, o próprio Deus diz, que o Senhor a ninguém tenta e que Ele não permite uma provação acima das nossas forças. E junto com a provação, Ele também dá o livramento. Oh, querida, pode confiar nesse Deus. Ele não quer o seu mal, Ele quer o seu bem. Você também está no deserto desse mundo. O povo de Israel estava indo para Canaã terrestre, nós estamos indo para Canaã celestial. Deus cuida de você, Ele te chamou, Ele lhe tirou da escravidão do pecado, Ele está conduzindo para a glória. Nenhum bem vai te faltar daqueles que são essenciais para a nossa vida. E se faltar, isso não é essencial. E se faltar, o Senhor com a sua graça nos susterá. Irmão, não reclamemos, mas confiemos. Que nosso olhar esteja fixo naquele que é o Todo-Poderoso. Não se esqueça, quando os momentos se tornarem difíceis, fale com Deus. Deus, da mesma forma que o Senhor me conduziu no passado,
continue me conduzindo agora. Deus, hoje está faltando água, mas o Senhor já abriu o mar vermelho. Deus, hoje está faltando água, mas o Senhor já proveu o maná. Senhor, eu preciso da sua intervenção agora também. E se você fizer isso, água viva sairá da rocha, para a glória do nome de Deus e para o seu bem-estar. Confie no Senhor, Ele é digno de confiança. Ainda cantaremos as estrofes do hino 237, junto ao amor de Deus. Fiquemos em pé. Eu sei que há perfeita paz junto ao bondoso Deus. Não há temor nem obras más junto ao bondoso Deus. Jesus, Senhor, meu mestre, pão que desceu dos céus, segura-me bem perto do coração de Deus. Eu sei que há conforto e luz junto ao bondoso Deus. Encontro ali o meu Jesus junto ao bondoso Deus. Jesus, Senhor, meu mestre, pão que desceu do céu, segura-me bem perto do coração de Deus. Encontro sim libertação junto ao bondoso Deus, e tenho paz e salvação junto ao bondoso Deus. Jesus, Senhor, meu mestre, pão que desceu dos céus, segura-me bem perto do coração de Deus. Quantos querem pedir nessa? Me ajude a enfrentar os problemas dessa vida, as provações, com confiança, não com reclamações ou blasfêmia. Me ajude a olhar para Ti, a fonte de todo o poder. Você quer pedir isso ao Senhor? Oremos então. Pai do céu, como o povo de Israel, também estamos num deserto. E às vezes a água acaba. E somos provados, Pai. E quantas vezes também nos rebelamos, reclamamos, achamos que o Senhor não se importa, às vezes até blasfemamos o Teu nome, como eles disseram: o Senhor está entre nós ou não está?
Como é fácil, Pai, no meio às dificuldades, descrermos. Por favor, Pai, ajude-nos a olharmos com confiança. Ajude-nos a, como Moisés, ter um espírito que possa ir em busca de auxílio. Em vez de murmuração, que nossos lábios tenham palavras que denotem, demonstrem confiança. Por favor, Pai, que quando buscarmos o Senhor, colocando diante do Senhor todas as nossas necessidades, que em seu poder o Senhor possa ferir a rocha e que venha a solução da onde a gente menos espera. Por favor, Pai, eu quero pedir muito especialmente hoje pelo Emerson, que o Senhor visite agora naquela UTI e que o Senhor o levante, se isso for para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor possa abençoar Jaqueline, dando conforto para o seu coração e confiança nesse momento de prova. E que nesse momento, Pai, de sequidão, ela confie que no devido momento a água brotará da rocha. Me entrego e entrego a todos nós a Ti. Revele para nós a Tua bondade e misericórdia. Te peço por Jesus. Amém, Pai.